definições das palavras paixões, propensões e apetite, para nós entendermos aí a diferença entre Cristo e a maioria dos seres humanos. Propensão é uma inclinação, apetite um forte desejo. Nos escritos de Ellen White, a palavra propensão tem significados diferentes. Existem propensões naturais e existem propensões pecaminosas. Nós vemos assim, propensão natural, uma propensão ao pecado. Agora, a propensão pecaminosa, a irmã White comenta que é pecado em si. Por quê? Imagina só alguém dar uma recomendação para cuidar do seu filho ou do seu irmão, né? Falar assim, olha, aquela pessoa cuida bem de crianças, ela domina as crianças, né? Então você acredita que é uma pessoa que cuida bem das crianças. Agora, se alguém dá uma recomendação de outra pessoa e fala assim, olha, aquela pessoa ela crucifica as crianças, ela extirpa, ela demole as crianças. Então aí você com certeza não vai contratar uma pessoa dessa para cuidar dos seus filhos. E Ellen White, quando comenta de propensão natural, ela diz que devemos dominar. Cristo nos dá poder para dominar nossas propensões naturais. Quando ela diz de propensão pecaminosa, ela fala que tem que ser crucificada, tem que ser decepado pelo martelo, tem que ser extirpado. Então existe uma diferença. Em Cristo não existia propensão pecaminosa, como ela fala. A gente não pode rebaixar Cristo como se tivessem propensões pecaminosas nele. Por quê? Porque propensões pecaminosas ou maus traços de caráter é pecado em si. É o que chamamos de orgulho, de inveja, de cobiça, essas coisas, né? E continuando, vamos comentar agora sobre o lobo frontal do ser humano. E é interessante que o nosso cérebro ali, algumas partes dele está responsável por nossas atitudes, né? Certa vez um homem ele foi ferido na parte superior do cérebro, né? Uma parte ali do cérebro, em que mudou o comportamento dele depois desse ferimento. Ele era um mineiro, ele estava numa mina, e após o acidente, um ferro entrou na cabeça, perfurou o crânio e atingiu o cérebro. E aí levaram imediatamente ele ao hospital, ele ficou na UTI, fez uma cirurgia, reconstituiu ali o crânio, e esse homem veio a ser curado. Só que notou-se uma diferença nele. Após esse acidente, ele passou a ser completamente um inconsequente. Ele era completamente dominado por paixões e apetites. Ele não tinha mais uma vida de razão igual ele tinha antes. Ele agora abandonou a família, se entregou ao vício, né? Então, o nosso cérebro tem ali as faculdades superiores, o banco de memória, e as faculdades inferiores. Isso não é só comprovado pelo Espírito de Profecia, mas é comprovado pela ciência também. O que chamamos de os 5 guardiões da mente. Satanás, para tentar Eva, ele enfrentou esses 5 guardiões da mente, que é a consciência, razão e apetite, e juízo. Consciência, razão e juízo são as faculdades superiores. As faculdades inferiores é apetites e paixões, né? Nos escritos de Ellen White, quando você vê as faculdades superiores e as faculdades inferiores, agora dá para saber o que é isso. Satanás, após a entrada do pecado, ele fez uma inversão. O homem, antes do pecado, ele era dominado de forma natural pela consciência, razão e juízo. Hoje não. Hoje nós somos dominados de forma natural pelas apetites e paixões. E existem as faculdades superiores? Existem, elas estão ativas, só que estão enfraquecidas. E essas faculdades superiores enfraquecidas que nos torna inimigos naturais de Deus. Então, a natureza pecaminosa, conforme diz na Bíblia, é simplesmente isso, é a inversão aí do domínio da mente, de faculdades superiores para faculdades inferiores, né? E através do plano da salvação, da conversão e da justiça de Cristo pela fé, Deus ele nos dá poder para, ainda com essa natureza pecaminosa, nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós vencermos. E essa natureza pecaminosa, ela só vai ser restaurada na glorificação, na segunda vinda de Cristo. Mas muita coisa vai ser restaurado antes. Não é natureza pecaminosa, são outras coisas. Continuando, o homem antes da queda, ele tinha apetite e paixão
mas controlado pela razão de forma natural. Elas não foram tiradas de minha cabeça. Esse estudo pode ser confirmado através do espírito de profecia. Eu escolhi uma citação para confirmar isso, mas existem várias. Essa citação está no livro Patriarcas e Profetas, página 45. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência com a sua vontade. Isso pode ser confirmado em Patriarcas e Profetas, né? Página 45. O que é apetite? Apetite é um forte desejo, podendo ser por alimento ou sexual. O apetite é uma propensão. Em Review and Herald, 8 de setembro de 1874, afirma que Satanás impressiona os homens em sua tentação para o apetite, a fim de poder levá-lo ao cativeiro dessa propensão, causando assim a sua ruína. Então, sabemos que o apetite é uma propensão, só que é uma propensão natural, né? O que nós devemos fazer com nossas propensões, nossas paixões ou apetites, né? Em uma citação de testemunho para ministro, página 421, lá especifica o que nós devemos fazer com nossas paixões e apetites. A questão que devemos considerar é: temos nós os atributos de Cristo? Justificativas, é minha natureza, essas coisas nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus, todos, seja ele cultivado ou seja ele herdado, né? E do homem que teme a Deus, e não governadores seus. Não deve o cristão ser escravizado por quaisquer hábito ou tendências, hereditários ou cultivados. Deve ele dominar as paixões animais, em vez de ser mantido na escravidão do hábito. Agora, como nós devemos agir com as nossas propensões naturais? No Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 235, fala que o maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. Nossas propensões naturais devem ser controladas, dominadas, né? Ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Eu pergunto, o desejo homossexual é uma propensão natural? Ele deve ser dominado ou deverá ser vencido? É uma pergunta para consideração. Vamos refletir nisso. Agora, nessa citação, já responde essa pergunta. Essa citação está em Filhos e Filhas de Deus, Meditação Matinal, página 319. Ela fala que vosso amor próprio será ofendido, a alta opinião que tendes de vós mesmos será decepado pelo martelo. Decepada pelo martelo e o machado, e a aspereza de vosso caráter será aparado. E quando eu e as propensões carnais, aqui falam propensões carnais, são tirados, então a pedra assume as devidas proporções para o edifício celeste. E começa o processo de polir, refinar, sujeitar, aperfeiçoar. E sereis moldados, segundo o modelo do caráter de Cristo. Veja aí uma diferença entre dominar, controlar e decepar pelo martelo e tirar, né? Vemos que existem diferenças. E maus traços de caráter são herdados e devem ser vencidos, não devem ser dominados. Em Beneficência Social, página 221, fala que existem crianças que herdam maus traços de caráter. Né? O que seria maus traços de caráter? Ali uma mãe egoísta, uma mãe orgulhosa, uma mãe irritada. Esses maus traços de caráter o filho herda. Ele não herda um caráter, mas ele herda sentimentos. Então esses sentimentos, eles são pecados em si. Cristo não herdou esses sentimentos. É isso que é confundido muito com natureza humana. Natureza humana não tem nada a ver com maus traços de caráter. E maus traços de caráter, é claro que após a entrada do homem, o enfraquecimento da natureza humana, o homem ficou mais propenso a ter
maus traços de caráter, né? Um mau caráter, ficou mais propenso a ter. E ele teve isso, e isso pode ser herdado. Isso é confirmado também pela Bíblia. Cristo falou: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, o que é visitar a maldade? Pela genética, pela epigenética, é confirmado que maus traços de caráter, sentimentos, passa de pais para filho. E isso pode ser mudado. Genética não é destino. Genético é informação, é ciência. Então, lá no gene, lá no DNA da pessoa, existem essas informações, existem essas tendências. Mas uma pessoa pode nascer com tendência para diabetes e ter uma vida inteira e não ter diabetes, se ele cuidar da sua saúde. É claro que vai exigir maiores cuidados, né? Em contrapartida, vai existir pessoas que não nasceu com tendência para diabetes, mas vai adquirir e vai ter diabetes, porque não teve cuidados. Então é interessante cuidar das crianças. Por isso que desde o nascimento, ou antes do nascimento, até o que acontece, é recomendável até quando começa o preparo para um filho? Começa antes, quando você é criança ainda. Você tem que ir preparando o seu caráter para quando o filho for nascer, quando casar, no futuro, você já tem um caráter justo, um caráter bom, e que o seu caráter não venha influenciar o caráter dos seus filhos. Então, você quer que seus netos tenham um caráter bom? Comece hoje, né? Essa história é longa, essa preparação não é assim momentânea, é uma preparação para a vida toda.